Existe uma cidade no Brasil com menos moradores do que um único prédio em São Paulo. Esse prédio é o Copan, o famoso edifício curvo de Oscar Niemeyer, no centro da capital paulista. 5.000 pessoas vivem lá dentro, num prédio. Essa cidade que falo tem 4.700 pessoas. Ruas limpas, trânsito zero, violência quase inexistente, saneamento básico para todo mundo, escola boa, parque, ar, silêncio. E ela é, pelo segundo ano seguido, a cidade com a melhor qualidade de vida de todo o Brasil. Você nunca ouviu falar dela. E isso, meu amigo, diz tudo sobre as escolhas que o Brasil foi ensinado a fazer. Vamos começar com os números que você conhece. São Paulo tem 22 milhões de pessoas, a cidade mais rica do Brasil, o motor econômico do país, o lugar onde todo mundo foi buscar uma vida melhor. Em 2024, São Paulo registrou 657 mortes no trânsito, só no trânsito. Rio de Janeiro foi pior, 706 mortes. O Rio liderou o ranking nacional de mortes no trânsito em 2024. Aluguel de um apartamento de 2 quartos em São Paulo custa, em média, R$ 3.500 por mês. Em bairros como Pinheiros ou Perdizes, passa de 4.000 com facilidade. E você ainda divide o elevador com mais 200 pessoas, para 2 horas no trânsito e dorme com a grade fechada. Isso é o Brasil que você escolheu. Ou melhor, é o Brasil que você aceitou. Porque todo mundo foi para lá, então você também foi. Porque a novela mostrava São Paulo como sinônimo de sucesso, porque seu pai foi, porque seu vizinho foi, porque parecia ser o único caminho. Mas aqui está a pergunta que esse vídeo veio fazer. E se o caminho que todo mundo tomou for o caminho errado? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou algo histórico após o censo de 2022. Pela primeira vez, desde que os registros oficiais existem, mais pessoas deixaram o estado de São Paulo do que chegaram. Entre 2017 e 2022, São Paulo perdeu 90.000 pessoas no saldo migratório. O estado mais rico do Brasil perdendo gente pela primeira vez na história. As pessoas estão acordando. E o vídeo de hoje vai mostrar para onde elas deveriam estar olhando e por que o Brasil insiste em não ver. Antes de apresentar as cidades, é preciso entender de onde vêm os números. Porque quando você ouve que algum lugar é a melhor cidade do Brasil para se viver, a primeira reação natural é desconfiança. Todo ranking tem um dono, toda lista tem um patrocinador, toda pesquisa tem um ângulo. Então, vamos ser precisos. O IPS Brasil, Índice de Progresso Social, é a maior iniciativa de medição de qualidade de vida em nível municipal já feita no mundo. Desenvolvido em parceria com o Social Progress Imperative, organização fundada por pesquisadores da Universidade de Harvard, o índice foi aplicado pela segunda vez consecutiva a todos os 5.570 municípios brasileiros, do Oiapoque ao Chuí, de capitais a distritos que a maioria dos brasileiros nunca vai encontrar em qualquer mapa. O que diferencia esse índice de qualquer outro é aquilo que ele deliberadamente ignora: o PIB, a renda per capita, o volume de investimentos públicos. O índice não mede quanto dinheiro entra numa cidade. Ele mede o que esse dinheiro, ou a ausência dele, produz na vida real das pessoas que moram lá. E faz isso com 57 indicadores organizados em 3 perguntas fundamentais. As necessidades essenciais das pessoas estão sendo atendidas? As condições para o bem-estar estão garantidas? E existem oportunidades reais para que cada indivíduo consiga alcançar o seu potencial máximo? Para responder a essas 3 perguntas, o índice cruza dados do Ministério da Saúde, do IBGE, do INEP, da Anatel, do DataSUS e de mais de uma dezena de outras fontes públicas. São dados concretos, verificáveis, replicáveis. Taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, evasão escolar, acesso à banda larga, incidência de homicídios, mortalidade por doenças crônicas, número de políticos negros na Câmara Municipal. O índice é granular ao ponto de medir coisas que nenhuma outra pesquisa brasileira mede com essa abrangência. O resultado geral do Brasil em 2025 foi de 61,96 pontos numa escala de 0 a 100. Mediano. O país está, na média, a quase 40 pontos do teto. Mas o que importa para esse vídeo não é a média, é o que acontece nas extremidades. O pior município do Brasil no ranking, o Iramutã, em Roraima, tirou 37 pontos. Os melhores, as cidades que esse vídeo vai apresentar agora, estão acima de 70. Isso não é uma diferença pequena. Numa escala de 0 a 100, a diferença entre o pior e o melhor é de quase 40 pontos. É a diferença entre países. E os melhores, de forma quase unânime, são pequenos, discretos.
sem aeroporto internacional, sem metrô, sem arranha-céu. São cidades que o Brasil aprendeu a ignorar e que, em silêncio, construíram o que as metrópoles prometem há décadas e ainda não entregaram. Vamos às cidades. Cidade número 1, Gavião Peixoto, interior de São Paulo, 4.797 habitantes. Para entender o tamanho disso, pense no edifício Copan, o prédio curvo de Oscar Niemeyer na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo. Aquele que você já viu em fotografia, que aparece em documentário, que é cartão postal da maior metrópole da América do Sul. O Copan tem 5.000 moradores, num único prédio, em São Paulo. Gavião Peixoto tem menos gente do que o Copan, uma cidade inteira com menos moradores do que um prédio. E essa cidade, pelo segundo ano consecutivo, é a que oferece a melhor qualidade de vida em todo o Brasil, segundo o IPS 2025, com nota 73,26 numa escala de 0 a 100. O que faz de Gavião Peixoto o que ela é estrutura. A cidade fica localizada entre dois dos maiores polos universitários e tecnológicos do interior paulista, São Carlos e Araraquara, o que garante aos moradores acesso a hospitais de referência, universidades e serviços especializados a menos de 40 minutos de distância. Mas o que ainda impressiona mais é o que está dentro dos limites da própria cidade. Em 2011, a Embraer, uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, instalou em Gavião Peixoto sua unidade de montagem final de aeronaves, com a maior pista de pouso e decolagem do Hemisfério Sul. Numa cidade com menos gente do que o Copan, existe uma pista de avião maior do que a de qualquer outro aeródromo do hemisfério. E o morador local vai ao mercado a pé, sem trânsito, respira ar limpo e paga aluguel que não come metade do salário. Cidade número 2, Gabriel Monteiro, noroeste de São Paulo, 2.730 habitantes. Se Gavião Peixoto impressiona pelo contraste com o Copan, Gabriel Monteiro vai um passo além. Com menos de 3.000 moradores, o município tirou 71,29 no IPS 2025, segundo lugar nacional, à frente de mais de 5.500 municípios brasileiros, incluindo capitais com orçamentos bilionários. O segredo de Gabriel Monteiro não é um segredo de Estado, é gestão pública com prioridade definida. A prefeitura oferece transporte público gratuito para toda a população, algo que São Paulo, com orçamento anual superior a 100 bilhões de reais, ainda não conseguiu universalizar. As ruas têm iluminação reforçada em todos os bairros e em todas as vias principais. O índice de mortalidade de jovens e mulheres é um dos mais baixos do estado. Há poucas pessoas em situação de rua, na verdade, quase nenhuma. E a paridade de gênero na Câmara Municipal é uma das melhores do interior paulista. Ninguém aqui está reinventando o Brasil. Estão apenas fazendo o básico, e o básico nesse país já é suficiente para colocar uma cidade no segundo lugar do ranking de qualidade de vida. Cidade número 3, Águas de São Pedro, interior de São Paulo, 2.951 habitantes. Quarta colocada no IPS 2025, com 70,51 pontos. Águas de São Pedro é talvez a mais singular das cidades dessa lista, porque ela foi planejada desde o início para ser exatamente o que é: um lugar de bem-estar. Menor cidade do estado de São Paulo em extensão territorial e segunda menor do Brasil, foi concebida como estância hidromineral nos anos 40, em torno das suas águas medicinais, e nunca perdeu essa vocação original. 100% da água é tratada. A coleta de lixo cobre toda a área urbana sem exceção. O índice de criminalidade é um dos mais baixos do estado. E o prefeito da cidade resume assim: a cidade tem menos de 3.000 habitantes, mas funciona com a consistência de uma cidade 10 vezes maior, porque as políticas públicas são dirigidas com precisão, não com volume. Cidade 4, Presidente Lucena, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, 3.200 habitantes. A única cidade fora do eixo São Paulo que merece entrar nessa lista com a mesma força das anteriores. Presidente Lucena ficou em sexto lugar no IPS 2025 com 70,07 pontos, liderando o ranking do Rio Grande do Sul. Conhecida pela forte influência da imigração alemã, a cidade tem ruas limpas, cobertura total na coleta de resíduos e o maior diferencial concentrado exatamente onde a maioria das cidades brasileiras mais falha, nas necessidades humanas básicas. 86,02 pontos nessa dimensão específica, que mede saneamento, segurança e acesso à moradia. Para comparação, a média nacional nessa dimensão é 74,79.
Presidente Lucena está 12 pontos acima da média do Brasil naquilo que mais importa no dia a dia de qualquer pessoa. Cidade 5. Luzerna, oeste de Santa Catarina, 5.931 habitantes. Sétima colocada no ranking nacional, com 70 pontos exatos. Luzerna é o tipo de cidade que não cabe em nenhuma narrativa convencional sobre o Brasil. Pequena demais para aparecer em notícia, longe demais de qualquer capital para virar pauta de jornal. Mas ela está lá, encravada entre vales e planaltos do oeste catarinense, com índices de segurança que colocam a cidade entre as mais seguras do sul do país, baixíssima incidência de violência contra mulheres e um indicador de acesso ao conhecimento básico, que mede principalmente educação, de 83,69 pontos. É uma cidade onde os jovens permanecem na escola, os idosos têm acesso a serviços e os finais de semana se passam em trilhas e cachoeiras, não em engarrafamentos. Nesse ponto do vídeo, uma pergunta razoável surge com força. Se essas cidades são tão boas assim, por que a população delas não explodiu? Por que não há uma fila de brasileiros tentando se mudar para Gavião Peixoto ou para Luzerna? A resposta tem duas camadas, e as duas são importantes. A primeira é prática. A maioria dessas cidades funciona bem exatamente porque é pequena. O saneamento universal de águas de São Pedro é possível porque existem menos de 3.000 domicílios para atender. O ônibus gratuito de Gabriel Monteiro cabe no orçamento municipal porque a frota serve 2.700 habitantes, não 2 milhões. A segurança de Presidente Lucena é real porque todo mundo se conhece, o estranho é notado, e o policiamento comunitário funciona em escala humana. Essas cidades não são perfeitas apesar do tamanho. Elas são perfeitas por causa do tamanho. E há um limite para o crescimento que preserve esse equilíbrio. A segunda camada é mais incômoda, porque diz respeito a uma narrativa que o Brasil construiu ao longo de décadas e que ainda governa as escolhas de milhões de pessoas sem que elas percebam. A narrativa de que cidade grande é oportunidade e cidade pequena é estagnação. De que quem fica no interior ficou porque não teve outra opção. De que o sucesso tem endereço, e esse endereço é uma metrópole. Essa narrativa está sendo demolida pelos dados, uma cidade de cada vez. Observe o que está acontecendo no sul do país. Santa Catarina não é apenas o estado com 2 cidades no top 10 do IPS, Luzerna em 7º lugar, e dentro do contexto estadual, uma série de municípios de pequeno porte com indicadores acima da média nacional. Santa Catarina é, segundo o censo 2022 do IBGE, o estado que mais atrai migrantes no Brasil. Entre 2017 e 2022, o estado recebeu mais de 503 mil pessoas vindas de outros estados e perdeu apenas 149 mil moradores, um saldo migratório positivo de 354 mil pessoas. O maior do Brasil, tanto em números absolutos quanto em proporção da população. Quase 2 vezes maior do que o segundo colocado, Goiás. E a origem dessas pessoas diz tudo. Os principais estados de onde elas vieram foram Rio Grande do Sul, Paraná e, em 3º lugar, São Paulo. O estado que prometeu o Brasil durante um século inteiro, o estado mais rico do país, está exportando população para Santa Catarina. Não é coincidência. Santa Catarina tem, segundo o IBGE, a melhor distribuição de renda do Brasil. O índice de Gini, que mede desigualdade, sendo que 0 representa igualdade total e 1 representa desigualdade máxima, ficou em 0,430 no estado em 2024. A média nacional é 0,504. Isso significa que, em Santa Catarina, a diferença entre quem ganha mais e quem ganha menos é significativamente menor do que no resto do Brasil. O estado tem os menores índices de pobreza e extrema pobreza do país e a menor taxa de desemprego, 2,3% em 2024, 2,3%. Para comparação, a média nacional ficou acima de 6% no mesmo período. E aqui está o ponto que conecta tudo. Luzerna, a cidade de 6 mil habitantes no oeste catarinense que aparece em 7º lugar no ranking de qualidade de vida do Brasil, é o produto de um estado inteiro que aprendeu a organizar a riqueza de forma diferente, distribuída, descentralizada, construída ao longo de gerações por pequenas e médias propriedades rurais, cooperativas e indústrias regionais espalhadas por todo o território, não concentradas numa única metrópole sufocante. O mesmo vale para Presidente Lucena, na encosta da Serra Gaúcha, uma cidade de pouco mais de 3 mil habitantes com forte herança da imigração alemã, que tirou 86,0
2 pontos no eixo de necessidades humanas básicas do IPS, 12 pontos acima da média nacional. É o resultado de décadas de administração que priorizou o básico com disciplina. Água tratada para todo mundo, coleta de resíduos sem exceção, moradia digna, segurança que funciona. A diferença entre essas cidades e as grandes metrópoles brasileiras está em como esses recursos foram utilizados e por quem eles foram prioritariamente dirigidos. Em São Paulo, os recursos existem em abundância. O orçamento anual da prefeitura supera 100 bilhões de reais. E ainda assim, a cidade não consegue universalizar o transporte público, não consegue garantir saneamento para toda a população e convive com índices de violência que tornam a vida cotidiana uma negociação constante com o risco. Veja bem o que esse vídeo está mostrando até agora. Existem cidades no Brasil onde o transporte público é gratuito, onde a água é tratada para todo mundo, onde as crianças andam na rua sem que os pais precisem ficar com o coração na boca, onde o aluguel não devora o salário e onde o trânsito simplesmente não existe como problema. E a pergunta que fica suspensa no ar é a seguinte: o que prende a maioria dos brasileiros onde eles estão? Para alguns, é a família. Para outros, é o emprego. Mas para uma parcela significativa, a resposta honesta é mais simples do que parece. É a dependência financeira. A necessidade de estar perto do trabalho, perto do patrão, perto do mercado que paga o salário. A impossibilidade concreta de escolher onde viver porque a renda não permite essa escolha. Existe uma forma de construir renda que não depende de governo, de empregador, de conjuntura política ou de CEP. São os fundos imobiliários. Com menos de R$100 você consegue ser sócio de shoppings, galpões logísticos e prédios comerciais, pelo mesmo aplicativo que qualquer pessoa já usa para ver o saldo do banco. Os rendimentos chegam todo mês na conta, e você não paga imposto de renda sobre esses rendimentos, se for pessoa física. Os números são diretos. R$10 mil investidos numa carteira com rendimento mensal de 0,5% geram R$50 por mês. Uma carteira de R$200 mil nessa mesma média gera R$1.000 mensais, todo mês, sem fazer nada. O curso que esse canal recomenda ensina isso do zero, sem precisar entender de economia antes de começar, no seu ritmo. O link está na descrição e no comentário fixado logo abaixo. Se estiver assistindo pela televisão, é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela agora. O Brasil está mudando de endereço. O censo 2022 do IBGE documentou algo que nunca havia acontecido desde que os registros oficiais de migração interna existem no país. Pela primeira vez, mais pessoas deixaram o estado de São Paulo do que chegaram. Entre 2017 e 2022, São Paulo perdeu 90 mil pessoas no saldo migratório. O estado mais rico, mais populoso, mais industrializado do Brasil perdeu população para outros estados. E os pesquisadores da USP que analisaram esses dados foram diretos ao apontar as causas: violência, poluição, trânsito e qualidade dos serviços públicos. E enquanto São Paulo perde população, o interior silencioso vai fazendo o seu trabalho. Gavião Peixoto, pelo segundo ano seguido, lidera o ranking de qualidade de vida do Brasil inteiro. Gabriel Monteiro, com menos de 3 mil habitantes, terminou em segundo lugar. Cidades que o noticiário nacional ignora, que o GPS demora a reconhecer, que a maioria dos brasileiros nunca visitou, estão, de forma metódica e comprovada, entregando para os seus moradores aquilo que as metrópoles prometem há décadas e nunca cumpriram integralmente. A questão não é que cidade grande seja ruim por definição. Curitiba, por exemplo, aparece em 12º lugar no IPS nacional e lidera o ranking entre as capitais brasileiras. Campo Grande é a segunda capital mais bem colocada. Brasília aparece em terceiro. Existem metrópoles que funcionam, e a diferença entre elas e as que não funcionam está, mais uma vez, em gestão, em prioridade, em escolha política. Mas o que os dados revelam com clareza é que o tamanho de uma cidade não é garantia de qualidade de vida. O endereço não é garantia de nada. O que garante qualidade de vida é o conjunto de decisões, políticas, coletivas e individuais, que determinam como os recursos de um território são distribuídos e para quem eles são dirigidos. E aqui está a parte do vídeo que cada espectador precisa levar consigo. A escolha de onde viver é uma das decisões mais importantes que um ser humano toma. Ela determina a escola dos filhos, o tempo gasto no trânsito, o nível de estresse cotidiano, a segurança da família, o valor do aluguel, o ar que se respira. E a maioria das pessoas toma essa decisão com base em hábito, em inércia, em narrativa cultural, tudo isso menos em dados.
Os dados existem. O IPS Brasil publicou os números de 5.570 municípios. Qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa pode comparar a cidade onde mora com as que aparecem nesse vídeo e verificar, número por número, o que está ganhando e o que está perdendo. A pergunta que fica, e que só você pode responder, é se o lugar onde você está hoje foi uma escolha consciente ou uma herança automática de decisões que outras pessoas tomaram por você há décadas. Gavião Peixoto, Gabriel Monteiro, Águas de São Pedro, Presidente Lucena, Luzerna, 5 cidades que o Brasil esqueceu e que, em silêncio, construíram o que a maioria das metrópoles ainda não entregou. Elas estão no topo do ranking mais rigoroso de qualidade de vida já produzido sobre os municípios brasileiros, avaliado por 57 indicadores reais, aplicado a 5.570 cidades, publicado pelo Instituto Amazon em parceria com pesquisadores de nível internacional. Se esse vídeo te fez pensar diferente sobre onde você mora ou sobre onde você poderia morar, o próximo passo pode estar na descrição. O link do curso de fundos imobiliários está lá. É a ferramenta que te dá a liberdade financeira para, um dia, transformar uma escolha em realidade. Não importa em qual CEP você estiver hoje. E se quiser continuar nessa série, porque esse vídeo é apenas o começo, inscreva-se para não perder.